Graças e paz, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Quem está chegando aí, dá um graça e paz. Falta alguns minutinhos ainda. Aleluia. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando. Estamos mais uma aula na Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Araraquara. E é um privilégio estar junto com os irmãos, aqueles que vão assistir posteriormente também. Nós vamos falar sobre o livro de Salmos, fazendo uma pequena introdução do nosso estudo, né, de toda quinta-feira. Pela misericórdia de Deus estamos aqui mais uma quinta. E apesar de nós, que a palavra dessa noite seja exaltada. E nós já passamos pelos livros, né, estamos no panorâmica do Antigo Testamento e nós já passamos pelo Pentateuco, os livros históricos e agora nós estamos nos livros poéticos. Então, o segundo livro desses 5 livros considerados poéticos pela Septuaginta, o livro de Salmos. Já estudamos Jó, foi forte demais, sensacional. E agora nós temos o livro de Salmos. O livro de Salmos é o livro mais lido na Bíblia. É o livro que mais nós temos a informação que a igreja, né? Ela está sempre ali estudando, lendo, né? Graça e paz, Kátia, seja bem-vinda. Quem mais está aí? Tem mais alguém? Seja muito bem-vinda. Então, nós estamos aqui para aprender esse livro. Esse livro, toda a Bíblia, né? A Bíblia em si, toda a Bíblia, ela é inesgotável, né? De credibilidade, de exaltação, de conhecimento, de sabedoria. O apóstolo, graça e paz, seja bem-vindo. A Karina também, Karina Rafaela, seja bem-vinda. A mana da Kátia, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Então nós estamos nesse intuito, né, de explanar aqui de uma forma muito bem introdutória, né, porque muitos capítulos, existe muito conteúdo no livro de Salmos, só que não dá para a gente estudar capítulo por capítulo, né? Se fosse assim, estaríamos fazendo um estudo da semana do ano inteiro, né? Uma vez por semana, mais de um ano, só estudando capítulo por capítulo. Mas a ideia central é trazer esse panorama para saber o que tem lá de especial, né? O que tem de importante para que a gente possa saber o contexto histórico. A Vilma, graça e paz, Vilma, seja bem-vinda. Então, o contexto histórico. Cláudia, Eliana, graça e paz, sejam bem-vindos. Então, é isso, né, que nós vamos estar estudando. Tá ok? Vamos orar então, que o tempo voa, né? E nós temos que estar pedindo a misericórdia de Deus. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, estudarmos a tua palavra nos remete, Deus amado, ao conhecimento do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos capacite nesta hora para que nós possamos ser
ó Deus, pela tua misericórdia, abastecidos, ó Deus. Possamos ter, Senhor Deus, essa carga de conhecimento sobre nós, para que nós possamos meditar cada dia melhor na tua palavra. Que as tuas escrituras sagradas possam nos santificar todas as vezes que nós lemos ela, Pai. E assim nós te pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para que nós possamos entender, Deus, este livro tão lido pela tua igreja, tão lido pelas pessoas, ó Deus, e que, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, com o coração alegre, transmitir aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor venha sobre nós nesta hora, sobre cada pessoa que está assistindo, Senhor Deus, este vídeo, e que, ó Deus, nós sejamos edificados pela tua rica e santíssima palavra. Que a tua palavra habite ricamente dentro dos nossos corações, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos que vamos, né? Valdão tá na área, glória a Deus. Acho que é o Valdo aí. Então, queridos, vamos lá. O livro de Salmos. Então, a primeira consideração que a gente vai fazer é a respeito da pronúncia, né? Às vezes as pessoas têm essa dúvida. Quando eu falo Salmos, eu falo salmo ou salmos, no plural, né? Como que funciona isso? Então, a gente vai entender que existe uma diferença dos outros livros da Bíblia. Primeiro, considerando que esse livro, ele é um livro de canções, de cânticos, né, espirituais. Então, essas letras de orações, de lamento, né, dirigidas a Deus ou dirigidas a Deus para os homens, ela tem essa conotação, né, de hinos, né? A poesia hebraica também entra nisso, que é diferente da poesia que nós conhecemos das rimas, né? Por exemplo, do português. Então, queridos, quando a gente fala, então qual que é o correto? O correto é primeiro salmo, segundo salmo. Então é diferente, por exemplo, de Mateus. Mateus a gente fala primeiro capítulo, o segundo capítulo. Graça e paz, Valdão, seja bem-vindo. Então, nós temos aqui os números. Então, esses números não são necessariamente capítulos como os outros livros. Então, esses números são identificação de qual que é o hino, qual que é a canção, qual que é o salmo que vai ser entoado no caso, né, pelas pessoas que adoram a Deus. Tá ok? Então não é versículo, e sim verso. Então uma curiosidade, isso também não vai mudar muita coisa, né? Daquilo que a gente já está acostumado, mas é para a sua informação, né? Que esse é o objetivo aqui dessa escola, que agora está sendo online, para que você possa entender melhor o livro de Salmos. Tá ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Como diz nosso amigo Valdo, né? Glória a Deus. Então, queridos, quem que escreveu? Então, nós temos 5 escritores, né? 5 escritores aqui a princípio, falando sobre o livro de Salmos. Então, o que tem no livro de Salmos? O livro de Salmos tem 150 salmos. Então, aqui é o grande, né? A grande revelação quase, né? Que nós temos esse número de salmos, né? A gente fez uma gincana um tempo atrás e o cara que fez a pergunta lá, a pessoa que fez a pergunta, esqueceu quantos números, quantos capítulos, né? Ou quantos números tem os salmos, quantos salmos tem nesse livro. Então, ele acabou errando, né, nessa parte aí. Então, são 150 salmos, tá ok? No plural. Então, é de rica diversidade. A Liliana, graça e paz. Então, é de uma rica diversidade, um hino que tem desde a época do rei Davi, né? Que a gente vai ver que até um pouquinho antes, né? Até na época de Moisés, que a gente vai aprender aqui.
Mas vamos pensar assim, de 1000 anos. Ah, graça e paz, Liliana. Seja bem-vinda, primeira vez dela. Seja muito bem-vinda, viu? Estamos aqui todas as quintas e domingos. E domingo presencial também, com a graça de Deus, lá na igreja. Seja muito bem-vindo. Então, nós temos aqui 1000 anos antes de Cristo até 400 anos antes de Cristo. Então, em torno de 600 até 1000 anos antes de Cristo, que é o período, né, que foi escrito no antigo Israel, né? Então, no Israel antigo. Então, ele tem essas informações. Por que, né, desse livro? Esse livro foi feito para ajudar a congregação a adorar a Deus. Então, hoje, quando nós olhamos para esses salmos, as letras das músicas, muitas músicas hoje, né, que cantamos na igreja, elas são tidas como esses livros, né? Esses livros esses versos e esses números de salmos aqui presentes. Então é feito para isso, né? Então a primeira consideração. Então esse conjunto, esse livro que nós temos aqui na nossa Bíblia, eles são 147 salmos, na verdade. Por quê? Nós vamos entender agora. O primeiro ponto, por que não é 150? Você não acabou de falar que é 150? Mas a gente vai entender como que atingiu 150, sendo que originalmente foi composto por 147. Primeira coisa é que o Salmo de número 14 é idêntico ao 53. Então, se você pegar a sua Bíblia e ler o Salmo 14 e depois ler o Salmo 53, você vai entender que é igualzinho. Então, ele está repetindo. Então, aí já sobe um, né? Vamos dizer assim. E tem dois, na verdade, que seriam dois, né? Salmos, que é o número 9 e o número 42, eles são divididos. Então, o 9 e o 10, eles são juntos, né? De uma forma original, eles são um salmo só. E agora nós temos na nossa Bíblia, né, traduzida do grego, Valdirene, graça e paz, seja bem-vinda. Então, nós temos aí também essa divisão, né, desse único salmo número 9, então ele foi multiplicado e virou 10, tá? E o 42, por sua vez, também aconteceu a mesma coisa. Então é um único salmo, só que ele foi dividido em duas partes. E aí sim nós temos os 150 salmos na Bíblia, tá ok? Então, o que significa a palavra salmo? Então, do hebraico é livro de louvores. Então, do hebraico é livro de louvores. Se você tiver uma caneta e um caderno aí, assim que a gente dizer alguma coisa que isso seja importante para você, você possa estar aí anotando também, né? Então, na tradução grega, lembra lá da Septuaginta? Né? Da Septuaginta nós temos essa tradução aí para o grego, né? Que significa cânticos. Então, cânticos. Então, quando a gente lê lá também em Colossenses 3,16, né? Fala de cânticos espirituais, de salmos, de ações de graça, está se referindo a isso. Tá bom? Então, vamos lá. Dentro desse contexto aí, alguns dizem que existe uma controvérsia, mas a grande maioria, né, as pessoas, né, de uma forma majoritária, eles consideram o Salmo número 90, o Salmo de número 90, como salmo escrito por Moisés. Tá ok? Então, primeiro escritor aí que nós vemos dos Salmos é o Moisés, que ele escreveu lá por 1440, mais ou menos, tá? No século 15 antes de Cristo. Então, tudo isso é antes de Cristo. Todas as informações são antes, né, de Cristo, tá? Tudo Antigo Testamento que nós estamos fazendo esse panorama. Depois, isso é um único salmo, né? O Salmo do Rei Davi, né? O Salmo do Rei Davi é atribuído a ele 73 salmos ao Rei Davi. Então, desde aquela época lá,
de 1003, mais ou menos, até 963 a.C., mais ou menos, tá? Nós temos essa consideração aqui do rei Davi e quais são, né, os salmos aí pertencentes a Davi. E o seu filho Salomão, um dos homens mais sábios da terra, né, lembra lá? Ele também é atribuído mais 2 salmos, o de número 72, se você estiver anotando é importante, o número de 72 e o número 127. O número 127, o salmo de número 127 e o salmo de número 72 é de propriedade, né, vamos dizer assim, né, de escrita por Salomão, que é filho de Davi. Amém? Até aí. Então nós temos também outros escritores, vamos chamar assim, dos Salmos, que são os filhos de Corá. Corá, descendente de Levi. Lembra lá de Números, né? Lembra lá atrás que nós temos essas informações. Então, Corá, da tribo de Levi, escreveram do Salmo 42 até o 49. E também o número 84, o número 85 e o número 87. Então, o Salmo de 42 a 49, o Salmo o número 84, o número 85 e o número 87 são atribuídos a Corá, da tribo de Levi. Certo até aí? Tudo bem? E aqui nós temos, né, que a Bíblia diz, os livros atribuídos aos Zeraitas. Zeraitas é o nome correto aqui, né? Zeraitas da tribo de Judá. Quem são eles? Eles são os filhos de Zera, por isso que é Zeraitas, tá ok? Zeraitas. Onde a gente encontra isso? Nós encontramos lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, nós temos lá a genealogia, né, de Zera, da tribo de Judá. E também nós temos, dentro da genealogia de Jesus, porque também Jesus é da descendência de Judá, né, também lá uma pessoa chamada Zerá, que faz parte desse contexto aqui que nós estamos falando, que ele é mencionado na genealogia de Jesus, tá ok? Então aqui, esse estudo, ele tem essas informações. Alguns atribuem mais para o final, né? Tem o Asaf, por último, mas mais para o final eles atribuem também alguns salmos a Ageu e Zacarias, mas nós temos essa informação aqui, tá ok? Então, os Zeraitas, né, de Zerá, que tem lá na genealogia em Mateus capítulo 1, versículo 3, e que é da descendência da tribo de Judá. E nós temos os 2 filhos dele. Quem são? Lembra quando a gente estudou Reis, né, um tempo atrás? O livro de Reis fala que Salomão era mais sábio que os homens daquela época, mais sábios que Etã e Emã, que eram muito sábios, né, daquela época. E eles são filhos de Zera, ou Zerá, né, que é Etã e Emã, dos quais a Bíblia diz que eram muito sábios, lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Quais são esses salmos que eles escreveram? Porque quando a gente estava estudando, eu fiquei pensando, falei, mas rapaz, quem que é esses cabras aqui, né? Esses cabras aqui que estão aqui e são mais sábios daquela época, né? Eu falei, meu Deus, mas quem que são esses caras? Agora a gente já descobriu quem são eles. São os escritores do Salmo número 88, é Emã, e o Salmo 89 é Etã. Então, eles que escreveram. Entende? Então, olha só como que a gente vai encaixando as informações aqui para que a gente possa desenvolver uma leitura adequada a respeito de cada um. Porque quando a gente lembra de Salmo, a maioria das pessoas vão atribuir o quê? Ao louvor,
a adoração, a gratidão, né? Tem 7 tipos de gênero, né? Essa é a palavra. Sim, 7 tipos de gêneros, salmos que tem confiança, tem também gratidão, tem outras atribuições que estão relacionadas com cada salmo. Então, esse salmo, quando você pegar para ler aquele referido salmo, você tem que ter essas informações por trás, vamos dizer assim, para que isso te dê base para que você possa entender por que ele está falando isso, por que aquele escritor está dirigindo essas palavras para Deus, né? Está dirigindo essa petição, falando para Deus daqueles homens, né? Como vingança também é outro gênero, né? De vingança, de você ser vingado pelo Senhor, né? Que o Senhor venha com juízo sobre os seus inimigos, tem bastante coisa. Graças a paz, Carlinhos, seja bem-vindo. Glória a Deus, sempre os fiéis, né, estão permanecendo aí. Glória a Deus por isso. Então, queridos, nós temos esses autores. E por último, Asaf. Asaf, né, tem até um músico português aqui, brasileiro, né? E ele é um dos líderes, né, de louvor e adoração aqui do Brasil, e ele chama Asaf, né? Asaf Borba, se eu não estiver errado. Então esse líder, ele era junto com o rei Davi. Tinha mais 2 pessoas que agora não me recordo o nome, que estavam junto com Asaf, ajudando Davi. E Davi, por sua vez, né, voltando um pouco a falar de Davi, ele construía os seus instrumentos, além de tocar. Lembra lá quando ele estava expulsando aquele espírito maligno mandado pelo Senhor na vida de Saul, que era o rei em ocasião? Ele tocava a sua harpa, então ele construía esse instrumento e também tocava, né, alguns instrumentos da sua criação. Asaf, como nós estamos falando, ele ajudava Davi nisso. E ele escreveu, qual que foi o salmo que Asaf escreveu? São o 50, o de número 50. Rose, graça e paz, seja muito bem-vinda, hein? Seja muito bem-vinda, é você e toda a sua família aí, que está nos acompanhando. Asaf escreveu o Salmo de número 50 e também o número 73 a 83. Então foram aqui, né, todos esses, 73 a 83. Nós temos aí 12 salmos no total, né, os 50 e os 73 a 83. Tá ok? Então esses são os escritores de salmos. Então nós temos lá, recapitulando, Moisés escreveu o Salmo 90, o Davi, rei Davi, que escreveu 73 salmos, a grande maioria, né, é a dele. Salomão, seu filho, escreveu mais 2, os filhos de Torá escreveram do 42 ao 49, então nós temos 8 salmos, mais 84, 85, 87, então nós temos 8 com 3, 11. 11 salmos, os filhos de Corá, eles escreveram isso. Margarete, graça e paz, Margarete, firme e forte, glória a Deus. Então nós temos aí também esse livro, esses autores, né? E também os Zeraitas, que escreveram, os filhos de Zerá, né? 2 salmos, o Salmo 88 e o Salmo 89. Tá ok? Então esses são os autores aí, Asaf, que a gente acabou de falar. Tudo bem até aí, queridos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode ficar à vontade aí, tá ok? Então primeiro nós vamos entender quem são esses autores, e como a gente já falou, esses autores nós vamos considerar do tempo de Moisés, de 1440, o primeiro, depois já pula lá para 1000, o ano 1000 antes de Cristo, até o ano 400, mais ou menos, né? Lá depois o pós-exílico. Então, a informação importante que eu quero deixar para vocês, que esse conteúdo desses salmos, ele foi, lógico, canonizado, né?
e por Deus ter pego como um instrumento, como uma palavra de instrução, de adoração a Deus por todos esses anos, para quê? Primeiro, para agradecer tudo isso, né? Tudo isso que Deus fez, e também uma forma deles voltarem à adoração no templo, quando nós lembramos do pós-exílico, porque tem bastante informação nos Salmos falando do pós-exílico que nós já estudamos nas aulas passadas com relação a Esdras e Neemias, que começaram a voltar, né? Esther também, ele está ali dentro daquele contexto de Artaxerxes e tudo mais, né? Do rei Assuero, né? Artaxerxes origem persa, né? E Assuero é de origem um nome hebraico. Mas só para que a gente possa entender essa linha do tempo, para que vá encaixando na nossa cabeça quando a gente vai ler cada salmo. Então, eles estão todos organizados para quê? Para que depois eles são aplicados ali, principalmente para aquelas pessoas que estão voltando, né, do exílio, né, desse exílio da Babilônia, principalmente do reino de Judá, que nós já aprendemos, para poder adorar a Deus, para poder cultuar a Deus na sua casa. Porque Asaf, Davi, já desde aquele início, né, sem considerar Moisés, né, no início da monarquia, né, propriamente dita, ele vem carregando toda essa adoração. Então, foi a vida dele, né, que restaurou a intenção do templo, do tabernáculo, a arca da aliança que havia sido extraviada, né, pelos filisteus, todas essas informações a gente vai encaixando aqui. Então, aí nós temos esses autores dentro de toda essa linha do tempo. Tem um outro ponto importante que assim a gente considera, que é a divisão desse livro de Salmos. Esse conjunto de livros de Salmos, eles são divididos em 5 livros. Então, quando nós pegamos o livro de Salmos, dentro dele estão reunidos 5 livros de Salmos também. Então, cada um tem a sua particularidade e alguns teólogos, olha, veja bem, alguns teólogos vão estar associando também a Torá, que é o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando nós temos o primeiro livro de Salmos, nós temos em semelhança o livro de Levítico. O segundo livro, o livro de Êxodo. O terceiro livro, o livro de Levítico. O quarto livro de Salmo é semelhante a Números. E também o quinto livro de Salmos é considerado deuteronômico. Então, por quê? Porque Gênesis fala de Deus e a criação, Êxodo fala da libertação, né, do livramento dos seus inimigos. O terceiro livro de Salmos tem a semelhança também, quando se fala de Levítico, que fala do santuário e adoração, e o livro de Números, que é o quarto livro de Salmos, ele tem essa particularidade quando ele fala a respeito do caminhar no deserto. E por fim, de Deuteronômio, por quê? O quinto livro de Salmos, a semelhança, né? Uma comparação, porque nós temos também a palavra, né? A palavra. Então, a ideia deuteronômica, né, era para quê? Para que todas as congregações tiverem, principalmente naquele período que a gente estudou o livro de Deuteronômico, nós encontramos o quê? Nós encontramos ali o eixo do quê? Que aquela antiga geração, a primeira geração, vamos dizer assim, da saída do Egito já havia morrido, e tinha a segunda geração que estava trazendo a mesma lei que foi dada lá no Monte Sinai, né? Fugiu aqui a palavra, o Monte Sinai. Então foi revista essa palavra. Então a ideia é o quê? A ideia deuteronômica para aplicar ali sobre o livro de Levítico naquela nova geração. Lembra? Então, se você está chegando agora, né, como a gente viu aí algumas pessoas chegando agora, você pode voltar aí procurar na página da igreja
as outras aulas que falam desses livros aí que nós estamos citando. Então, a primeira coisa é isso daí, queridos. Então, nós vemos esses 2 primeiros livros de Salmo. Então, o primeiro livro, né? Onde que está o primeiro livro dentro desses 150 salmos que está aí nas nossas mãos? Então, o primeiro livro ele está do Salmo 1 até o Salmo 41. Então, o Salmo 1 até o Salmo 41 vai falar de Deus e a sua criação. Tudo que Deus criou. Tá ok? Então, essa é a primeira consideração que a gente vê. Por isso que eles falam que esse livro de Salmo, esse primeiro livro, né, essa primeira parte aí, do capítulo 1 ao 41, tem esse conteúdo de Deus, né, e a sua criação. Então, é semelhante a Gênesis. O segundo livro é o livro do Salmo 42 até o Salmo 72. Então, aqui também está ali, como a gente já viu, né? Do Salmo 42 ao 49 é os filhos de Corá e também o de Davi, né? Davi também está ali no meio, dentro desses escritores desses salmos. Então, o segundo livro é do Salmo número 42 a 72. Então, esses 2 primeiros livros, a gente tem o conteúdo do quê? Do início da monarquia, né? Na vida de Davi, lá do reinado de Davi. O terceiro livro de Salmo, você que está chegando agora, o terceiro livro dentro desse 150, tá? Salmos aí, esses 150 salmos. Vai do número 73 a 89. Então já são menores, são 17 só, né? Que nós temos aqui esse conteúdo. Então, só para a gente dar uma explanada dentro desse conteúdo desse livro especificamente, nós temos o 73 como um livro de sapiência, né, de conhecimento, de sabedoria, né, que é um salmo. O 73 ele fala especificamente das suas falhas, né, que a gente vai ver aqui. Depois nós temos o 88, que é o mais sombrio. É o mais sombrio. Então a gente vai ler daqui a pouquinho alguns salmos e vai encaixar aqui essas ideias, tá? 89 já é a extinção da aliança davídica, né? Que aqui já está falando do exílio também. Que aí quando vem a perpétua aliança, né, de Deus com Davi era para o seu reino. Por isso que Salomão e tal, só teve, no reino de Judá, só teve uma dinastia, uma só família governando o povo, né? Dentro do reinado, dentro da monarquia. É isso que a gente já estudou, né? O quarto livro, olha que interessante, o quarto livro é do Salmo 90, que é um espetáculo, que sem querer, né, falar, mas é o Salmo número... tem muitos salmos que é um espetáculo, né? Mas esse aqui, a gente sentar e meditar é uma coisa assim extraordinária. Vai até o 106. Olha só que interessante, quando a gente falou lá em Números, se eu não estiver errado, numa aula que nós estávamos falando sobre o livro de Números, nós citamos também esse Salmo número 106. Muito interessante, né? Depois, se você puder ler com calma esse salmo, você vai ter bastante informação. Porque geralmente, quando nós lemos a Bíblia, nós queremos que Deus fale conosco a respeito daquilo que está escrito. Mas às vezes, por exemplo, se você pegar um livro, o número 20, Cristiano, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão. Então, quando você pegar o Salmo de número 20, é um salmo belíssimo, mas ele estava falando sobre uma guerra, né? E assim por outros. Outros salmos também vai estar falando de momentos de aflição, de lamento, né? De muitas informações aí que nós vamos estar falando, não só agora, mas em outro tempo também. Tá ok? Então, só recapitulando, o primeiro livro de Salmo vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro de Salmo vai do 42 ao 72. O terceiro livro de Salmo vai do 73 ao 89. E o quarto livro de Salmo
vai do 90 até o 106. Aí, qual que é esse conteúdo desse quarto livro dentro do 150? É a lembrança de Israel sendo refúgio para todas as nações. Então, de geração em geração, sempre Deus foi o refúgio das gerações, de todas as gerações que nós vimos lá, desde Abraão, né, até hoje. Até hoje é assim. Então ele é o refúgio. E nós temos o número 91 e 92 como confiança. Salmos de confiança. Assim também como é confiança, um gênero, né, literário, vamos assim chamar, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Estou embananando aqui, mas faz tempo que eu não recito esse salmo. Mas é mais ou menos assim, né? Então ele fala sobre o quê? Qual que é a ideia? A ideia é a confiança que o salmista está dirigindo, né, a Deus. Então, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É de gratidão, né? Então, esse é um salmo de gratidão. Salmo 103, né, fala bastante a respeito disso, se eu não tiver salvo engano, né? Então, é a 91 e ações de graça, né? O Salmo 91 e 92 é confiança e ação de graças. E, por fim, né, do 93 ao 100 é uma coletânea do reinado, né, da soberania de Deus, de Javé, para com seu povo. Tá bom? Então, ali a gente vê do 93 ao 100 esse reinado, né? Deus como rei. E, por fim, olha só como que a hora passa aqui. A gente precisava de muitas aulas para explicar mais, né? Mas assim, o quinto livro, dentro do livro de Salmos, dos 150 números, né? Vamos chamar assim, não capítulos, né? O quinto livro vai do Salmo 107 a 150. Então, como que ele começa? No fim ele pede... vamos ler, né? Vamos ler aqui. Abra a sua Bíblia lá em Salmo 106. Salmo 106. Tem muitas coisas aqui, né? Salmo 106. Isso, queridos, glória a Deus. Estão me ouvindo aí? Às vezes dá um bugzinho aqui, mas já voltou. Salmo 106. Então, Salmo 106 diz assim, se você estiver me ouvindo, dá um ok aí para a gente prosseguir, né? Esperar que ele dê uma travadinha. Salmo 106. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Tem alguém me ouvindo? Ok, a Vilma está ouvindo. Então vamos lá, no Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurado, feliz, e a gente vê essa palavra em a maioria dos dos números de Salmo, né? Vamos dizer assim. É o vício da linguagem, né? Chamado de capítulo. Mas aí diz assim, bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que regozije com a sua herança. Então, assim, nós poderíamos estar, como que eu posso dizer? Não só recitando ou lendo, mas sim cantando os salmos. Seria de uma forma mais correta de você fazer essa leitura, né?
Então ele diz, outros, aqui por exemplo, né? No Salmo 106, no versículo, vamos ler a partir do 13. Vamos ler a partir do 13. Aqui tem muito, aqui a gente poderia ler tudo, né? Mas vamos ler aqui, ó, do 28, vai? Vou pegar uma perícope aqui, um pouquinho mais estendida, né? 28, a partir do versículo 28. Então, Salmo 106, versículo 28. Também se juntaram com Baal Peor, lembra lá, né? Que eles se envolveram com aqueles deuses, Baal, né? Lembra que era o marido, né? Era o possuidor, né, daquele povo, né, que era de toda aquela Canaã, lembra toda a história, né? E comeram seu sacrifício dos mortos. Vanessa e Juliano, sejam bem-vindos, agora que eu tô vendo. Vamos lá. Então, se ajuntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, no versículo 30, que executou o juízo e cessou aquela peste, e isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-no, outra perícope aqui, também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Aqui existe a controvérsia de falar... outra questão. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe dissera, antes se misturaram com as gerações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. Demais, 37, disso sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. Olha só como que aquele povo era naquela época. Então ele está falando aqui daquele tempo, desse exílio aí. E no versículo 48, ele vai estar dizendo, no 43, perdão. No 43 diz assim: muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto e compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivesse misericórdia os que levaram cativos. Olha só a ideia aqui que ele já está falando do exílio, tá? Já se reportou lá para o exílio. Ele falou da história das atitudes do povo lá no deserto, né, na saída do Egito, como que se comportou, e também na conquista da terra de Canaã, né, no livro de Josué, que a gente viu já. E aí ele já começa a falar: os que levaram cativos, salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Então você veja bem, então aqui nesse final, principalmente no versículo 46, ele já está falando do povo que está no exílio, pedindo esse socorro vindo do Senhor para libertar desse exílio que era da Babilônia, tá? Olha só, então esse é o final, 106 é o final do quarto livro, dentro dos 150, que é reportado, né, como o livro semelhante a Números. Então, você leu o 106, você vai lembrar de todos esses episódios, até chegando também mais perto, tá ok? E o quinto livro, como a gente falou, dentro desses é do 107 ao 150, que é o Ajuntamento dos Exilados. Olha só, 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Então ele está falando do quê? Do ajuntamento daqueles exilados. Olha só que interessante já esse último, né, vamos dizer assim, esse último livro, tá ok?
Então, andaram desgarrados pelo deserto, no versículo 4, Salmo 107, Salmo de número 107, não é versículo, né? Olha só o hábito. É o verso. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Então esse é o retorno lá da Babilônia, porque Deus trouxe esse retorno, e também olhando também para o reino da Pérsia, né, que já foi posterior, também trouxe o rei Ciro, né, e o rei Xerxes lá como aqueles responsáveis lá para a liberação, né? Que a Babilônia ainda estava bem presa, mas eles já estavam voltando, né? Dentro disso daqui. Tá ok? Então, 107 você vai ver isso daí, o ajuntamento dos exilados até a chegada, né, do Salmo 150. Olha como passa muito rápido, né, queridos? Queria falar tanta coisa, mas não vai dar para falar muito. Então, a ideia então inicial, né, que a gente poderia falar é essa, né, a princípio, tá ok? Porque nós temos muito. Outra curiosidade também, é um pouquinho mais adiante, dentro dessa parte deuteronômica, né, vamos assim chamar, do quinto livro da Bíblia, do 107 até o 150, nós temos o 119. Essa informação eu julgo importante, depois você vai observar por que esse salmo é tão comprido, 176 versículos. Vamos conferir? 176 versículos. É muito versículo não, verso. 176 versos, é isso mesmo. Aí se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai estar vendo aí o Salmo número 119 com 176 versos. É muito verso, né? Mas por que que justo nesse número 119 tem tantos versos? Então, se a gente olhar, e como a gente já disse, né, que o livro 5 é um livro que nós encontramos a semelhança com o Deuteronômio, que é a palavra do Senhor, nós vamos ver o que? O alfabeto hebraico. Aleph, Beta e assim por diante, que eu não lembro mais o resto. Então, cada um deles são 22 letras do alfabeto hebraico. Muito comprido, né, Rose? Então, cada letra, né, que inicia, ele contém 8 versos. 8 versos. Então, se você pegar um papel e caneta na mão aí, se você fazer, porque minha caneta não está aqui perto, você vai fazer a conta de 8 versos para 22. Então, vai ser multiplicado, vai dar 176. Então, por isso que ele é comprido dessa maneira. Então, nós temos lá do Aleph, né, o primeiro alfabeto lá, da letra do alfabeto hebraico, nós temos 8 versos. Depois do Beta, mais 8 versos. E assim até chegar no último lá, que eu não vou lembrar agora, que eu estudei faz muito tempo e meu hebraico é horrível, então eu prefiro nem pronunciar. Então nós temos aí esses 22, entende? Então por isso que ele é bem comprido, mas é uma coisa assim extraordinária que você lê, ou você canta, ou você está salmodiando aqui esse conteúdo da palavra de Deus e você é impactado. Eu amo também como toda a Bíblia, né? Mas esse Salmo 119 é fantástico. Então, caminhando para o final aqui, eu quero ler com vocês um verso do número 119, do Salmo 119, verso 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Vamos ler mais uma vez. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, isso daqui, queridos, é o conteúdo que nós precisamos guardar no nosso coração. A palavra de Deus em si, ela precisa estar ali repousando no nosso coração para que a gente não perca isso de vista, que a gente não perca a palavra diante dos nossos olhos, que a gente pare durante o dia, em algum momento, né, oportuno ali e necessário para a nossa vida, para meditarmos na palavra de Deus. Então, esse lugar secreto é um lugar que é de fácil acesso e não é tão secreto para você. Precisa ser secreto para as outras pessoas. Entende? O lugar secreto, ele é importantíssimo e é lá também que se deve estar meditando na sua palavra, para que isso venha a entrar nessa obediência, como a Eliane e o Cláudio aqui está falando, né? Esse salmo fala bastante da obediência das leis do Senhor. Então veja bem, quando a gente lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, que ele está sempre exortando, né? Moisés, pelo menos nesse início, né? Moisés está exortando o povo a obedecer a Torá, as leis de Deus. Então esse Salmo 119 faz jus, né, a essa semelhança aí com o livro de Deuteronômio. Então, queridos, esse livro ele precisa estar sempre, você precisa estar sempre abastecido, graças a Deus, né, que o apóstolo Jacó teve essa iniciativa dos 5 minutos com Jesus e tem sido um homem incansável, né, sempre pregando, sempre preparando, com a ajuda também da Kátia, né, de outros irmãos, para publicar isso daí, para divulgar isso daí, para compartilhar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está sempre, graças a Deus, né? A maioria dos cristãos, assim deveria ser, de pegar a palavra e receber essa palavra e compartilhar a palavra. Então as pessoas usam as redes sociais, como nós estamos usando agora, para compartilhar a palavra. Então, às vezes, de compartilhar informações inúteis, informações que não são verdadeiras, né? Como diz na linguagem popular aí, os fake news, né? Então, aquilo que não é verdadeiro está trazendo atraso e medo, às vezes até pânico para as outras pessoas. Em vez de nós trazermos o quê? A confiança, a ação de graças, a gente multiplicar essas informações, né, que contém na palavra de Deus, porque você só vai falar, você só vai escrever, você só vai gravar um vídeo se você estiver cheio daquilo para poder informar. Por isso que às vezes as pessoas não se sentem tão encorajadas para isso. Mas eu quero encorajar você, né, que está nos acompanhando nesta hora, e que você seja esse porta-voz da palavra. Muitas pessoas estão precisando, outras não sabem se comportar, né, diante do temor dessa palavra. E às vezes perde a reverência. Então, que você seja encorajado pela palavra de Deus a estar meditando nela, sendo fortalecido, sendo alimentado pela palavra de Deus, e assim você conseguir, né, multiplicar essa palavra. Que tem muita gente precisando, queridos, tem muita gente precisando. E quando uma pessoa chegar perto de você e você sentir que ela está com medo, com algum tipo de insegurança, com algum receio, com algum trauma, né? Pode ser tantas coisas, com tantas circunstâncias que acontecem. Por exemplo, né, o Salmo 51 foi uma circunstância que aconteceu com Davi. Né, o Salmo 73 também. Então, nós vemos essas circunstâncias, né, que nós podemos lembrar. Por exemplo, né, no Salmo 73, só voltando um pouquinho aqui, mas a gente vai lembrando das palavras. Falei que ia terminar, mas a gente está terminando já. Viu? Então, o Salmo 73, ele fala
de muitas coisas, né? Tem 28 versos, vamos ler aqui esses versos. Então, Salmo 73, versículo 1. Olha só, a oração, né, feita a Deus. Verdadeiramente bom é Deus, para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, aí ele já está falando da sua própria vida, né? O Salmo de Asaf aqui, que andava junto com Davi. Glória a Deus. A Kátia está dizendo aqui, falei sobre isso na minha célula ontem. Temos que ser ousadas, né, e atender o chamado do Pai. Levar a solução através da palavra. Como o apóstolo também disse, né, que nós teve uma reunião discipulado agora, acho que foi na segunda-feira, que ele disse isso, né? Ele falou que bem-aventurado aquele que resolve o problema dos outros. É a prova de amor, né? Então, queridos, voltando aqui. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha só, né? Olha quem está escrevendo isso. Asaf, que era um funcionário ali do rei Davi, para só fazer isso. Ele está dizendo aqui, ele está confessando a Deus essa oração, né? Quase meus pés se desviaram, pouco faltou para se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só quem está falando, Asaf. Asaf está falando isso. E quantas pessoas hoje em dia pensam da mesma maneira? Eu sirvo a Deus, eu estou fiel com Deus, eu estou ali entregando meu dízimo, eu estou ali assíduo no culto ao Senhor, eu estou ali dirigindo a minha célula, minha vida está estagnada financeiramente, e agora aquele outro que está fazendo trapaça, fazendo isso, está prosperando. Então veja bem aqui, o salmista ele está abrindo seu coração, falando que esteve com inveja daqueles orgulhosos, estava com inveja da prosperidade dos ímpios, daquelas pessoas más. Entende? Olha quanta coisa tem aqui. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um calor, veste-se de violência como um adorno. Verso 7. Os olhos deles estão inchados de gordura. Ixi! Superabundam as imaginações de seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua voz contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem e dizem, no verso 11, como sabe Deus ou há conhecimento no Altíssimo? Está indagando aqui, né? No versículo 12, aí inicia uma perícope aqui de um versículo só. Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Aí no 13, na verdade, quem em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Olha o coração do Asaf. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensavam em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Olha o remédio aqui para a preocupação de Asaf, pela indagação dele a Deus. Olha o remédio está aqui no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pudesse em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Versículo 20.
Como faz com um sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou. Coração azedo existe? Ah, hoje o fulano de tal tá um limão, tá azedo, né? Mas na verdade a Bíblia diz isso. Assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins, os flancos, né, que a gente aprendeu com a Eliana, né, do Cláudio, né, o Cláudio e a Eliana lá, que compartilharam tempos atrás, eu aprendi, os flancos são as regiões do rim, que eu também não sabia, mas aqui está falando. Sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, versículo 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? É emocionante, não é? Mesmo essa lamentação aqui é emocionante demais. E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Aleluia, glória a Deus. Então, esse verso aqui é a chave, né? Para que a gente possa entender, compreender todo momento perturbado da nossa vida. Às vezes você está passando por um momento assim também, ou você já passou e você encontrou o caminho, né? Essa jornada com Cristo, que é lá dentro do santuário. Então, quando o Asaf, ele puxou ali esse conceito, né, para entender, ele voltou ao propósito, né? Como o pastor João falou tempos atrás. Então ele voltou ao propósito, voltando à essência, voltando àquilo que ele foi chamado para fazer. Asaf, ele foi, não tinha nada preparado aqui, viu? Eu nem anotei nisso. Mas Asaf foi chamado ali para ser levita na casa do Senhor, um instrumentista, um adorador, uma pessoa que vai louvar ao Senhor. Então, no versículo 17, até que entrei, no versículo 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Então, quando essa perturbação veio para poder trazer esse entendimento, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então a sabedoria veio quando você está na presença de Deus. Na presença de Deus. Então é esse lugar que a gente não pode sair. Que lindo o último verso do 73. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele me tem feito. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, feliz por estar aqui mais uma quinta-feira junto com os irmãos e muito grato ao Senhor pela sua misericórdia e que nós possamos meditar nisso. Não murmurar, queridos, não murmure, não reclame do emprego que você está, não reclame da família que às vezes tem tantos problemas, né, de saúde, de pessoas ímpias lá dentro da sua casa, mas você possa olhar para o Senhor, entrar no seu santuário para compreender isso que você está passando e assim encontrar descanso, como a Eliana aqui frisou, mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Então, bom é aproximar-se de Javé. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela tua misericórdia e graça. Que teu Espírito Santo venha sobre nós para nos amar, Senhor.
Nós queremos ser amados pela Tua Palavra, nós queremos ser encorajados pela Tua Palavra, nós queremos ser exortados, ensinados, instruídos pela Tua Palavra. Só a força do Teu Espírito Santo, só o poder da soberania do Teu Espírito, que é do Senhor, pode fazer isso na nossa vida. Que assim o Senhor faça sobre as nossas vidas, ó Deus, daqueles que estão ouvindo nesta hora, esta oração, que o poder do Senhor alcance esses corações e que nós sejamos impelidos, provocados, ó Deus, intimados a comparecer no lugar da adoração, para salmodiar ao Senhor, junto com os nossos irmãos, na casa do Senhor, Deus, que assim todos nós, muito em breve, estaremos reunidos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Abençoe essa cidade, Pai, nós oramos mais uma vez por essa cidade, que toda enfermidade retroceda, todo espírito de morte seja quebrado, na autoridade do nome de Jesus, e nós possamos viver em paz nessa cidade de Araraquara, sobre o estado de São Paulo e sobre toda a nação, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus te abençoe e que você seja encorajado a cada dia pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.